como percebemos a realidade ao redor. Será que o mundo que conhecemos, tipo as cadeiras, as estrelas, as crises políticas, é apenas uma projeção da nossa mente humana? Ou será que existe algo lá fora que excede, que ultrapassa completamente a nossa capacidade de compreensão e controle? É uma pergunta que desestabiliza qualquer um, né? Totalmente. E é com essa provocação de explodir a cabeça que começamos o nosso mergulho profundo de hoje. A nossa missão nessa exploração é mapear um território filosófico fascinante e, confesso, eu achei um tanto quanto vertiginoso. Eu diria que é uma jornada e tanto. O material que a gente tem em mãos para analisar hoje é uma tese de doutorado bem densa e, na minha opinião, brilhante. É a tese chamada Primeiro Esboço de um Tratado de Metametafísica, Introdução ao Realismo Complexo, do pesquisador Otávio Maciel. Mas quem nos ouve não precisa entrar em pânico, a gente não vai tentar abraçar as centenas de páginas do texto de uma vez só. Não mesmo. O nosso foco hoje vai ser cirúrgico. A gente vai dissecar o capítulo 2, mais especificamente a seção 3. Exato. A seção que resgata a chamada Filosofia Primeira do pensador alemão Nikolai Hartmann. E o grande objetivo da nossa análise de hoje é entender como esse filósofo, que acabou ficando meio esquecido nas últimas décadas, conseguiu antecipar e até mesmo superar uns debates moderníssimos. A gente está falando daquele famoso debate sobre o correlacionalismo. Isso. Para quem acompanha o programa com frequência, o correlacionalismo é, traduzindo em miúdos, aquela ideia persistente de que nós só podemos pensar a relação entre o pensamento humano e o mundo, mas nunca o mundo em si mesmo. É como se a humanidade fosse o centro absoluto do universo e nada pudesse existir ou ter sentido fora da nossa cabeça. E o Hartmann entra em cena justamente para implodir esse preconceito, não é? Sim, e a forma como o texto nos mostra essa implosão é riquíssima. Nós vamos mapear conceitos que são grandiosos, tipo a uber-realidade. Que é um conceito muito visual, por sinal. Muito. A gente vai entender a dinâmica entre dois momentos fundamentais do ser, chamados Dasein e So-Sein, e chegar a uma defesa surpreendente do senso comum. Da nossa atitude natural diante da vida. Eu vejo isso como um resgate da ontologia, sabe? O estudo do ser, mas arrancando a coroa da cabeça do ser humano. É uma ótima analogia. Certo, vamos desempacotar isso então. Hartmann chama essa sua investigação mais geral de filosofia primeira ou prima filosofia, que é um termo bem clássico. Mas logo de cara o texto menciona que ele tem um diagnóstico muito duro sobre o que deu errado na história do pensamento. Ele fala de um erro mais abrangente da filosofia tradicional. O que exatamente a humanidade fez de tão errado, segundo ele? O que a tese aponta, resgatando as ideias de Hartmann, é que a filosofia tradicional foi profundamente contaminada pelo que ele chama de ontoteologia abraâmica. Peraí, pausa. A ideia de um Deus criador que projeta o mundo de forma perfeitamente racional, é isso? Basicamente isso. É a visão de mundo baseada no intelecto divino que cria tudo com um propósito lógico. E qual é o efeito colateral disso, na filosofia secular? Quando a gente tira Deus da equação? A gente continua com a mesma estrutura de pensamento. Perfeito. O erro de acreditar que a estrutura lógica do mundo é idêntica ao pensamento puro. E, consequentemente, a crença de que o real é perfeitamente idêntico ao pensamento. É a presunção de que o mundo tem que caber direitinho na nossa racionalidade, né? Como se o universo fosse um quebra-cabeça que a nossa mente foi desenhada para resolver. Nossa, exato. A tradição tentou fazer isso por séculos. Acreditava-se que o real era totalmente abarcável pela razão. E é aí que Hartmann vira a mesa. O que ele propõe no lugar? Para ele, a realidade é sempre um excesso. O real é sempre mais do que o pensamento consegue encapsular. Nem tudo que existe é conhecível. E muito menos conhecível a priori, ou seja, antes da experiência, apenas pelo raciocínio de gabinete, aquele filósofo sentado na poltrona. Exatamente. O mundo selvagem não cabe na poltrona. Uma definição bem humilde, se você parar para pensar. Eu achei fantástico, porque tira aquela pressão enorme de que a filosofia precisa criar um sistema fechado, sabe? Aquela teoria de tudo que explica o universo numa equação só. E se a gente conectar isso ao quadro maior que a tese propõe,
a gente chega naquele conceito de uber-realidade, que eu mencionei agora há pouco. Conta mais sobre isso. Essa é uma ideia trazida pelo orientador do trabalho, o professor Ilan Ben-Zuzan, que dialoga de um jeito muito harmônico com o Hartman. Imagina a realidade não como um plano mestre desenhado por um espírito do mundo, como queria Hegel. Ou uma razão central controlando tudo. Isso. A uber-realidade é vista como um rascunho multiautoral. Rascunho multiautoral. Nossa, então nós humanos somos apenas um dos autores rabiscando essa página gigantesca? Nós, as plantas, os rios, as instituições, o clima, tá tudo interferindo de todos os lados o tempo todo. Não há um maestro central conduzindo a orquestra da realidade. Isso muda tudo. Muda. Por isso a cognição humana não é resolver um quebra-cabeça que já tem uma imagem final pré-definida lá na tampa da caixa. A cognição é descrita, no texto, de uma forma quase poética. É a descoberta do fascínio. Deixa eu ver se eu peguei o fio da meada. Se o mundo é esse rascunho caótico, selvagem, cheio de autores rabiscando ao mesmo tempo, e a nossa lógica purinha não dá conta de entender tudo, como é que o Hartman investiga isso? É o desafio dele. Pois é, porque ele não parece ser o tipo de cara que simplesmente desiste e diz, é tudo um mistério, deixa pra lá. Qual é o caminho metodológico para estudar algo tão excessivo sem cair no puro achismo? Essa é a grande virada de chave metodológica do capítulo 2. Hartman não abandona o rigor, ele o complexifica. A sequência dele começa pegando emprestado uma ferramenta de outro gigante da filosofia. O Edmund Husserl? Ele mesmo. A ferramenta é a visão de essências, ou Wesensanschauung, no original alemão. Tá, mas pausa técnica. Visão de essência soa super místico. Para nossa audiência que não tem um diploma em fenomenologia pendurado na parede, o que significa ver uma essência na prática? Não tem absolutamente nada de místico, na verdade. Imagina que você olha para uma cadeira de balanço, depois para um banco de praça e depois para um puff. Eles são fisicamente completamente diferentes. Sim, formatos, materiais diferentes. Mas você vê a essência ali. Eles servem para sentar. Husserl dizia que podemos intuir, captar a estrutura essencial das coisas sem precisar medi-las ou reduzi-las a números. Entendi. E o Hartman pega essa ideia, mas dá o seu próprio toque, né? Exato. Ele separa essas essências fenomenológicas do que é puramente matemático ou da lógica formal. Ele argumenta que as essências têm um reino categorial próprio. Não é porque algo não pode ser reduzido a uma equação matemática rigorosa que esse algo não tem uma estrutura. Uma essência real que possamos investigar. E isso mesmo. Agora caiu a ficha. E a tese cita o pesquisador Eduardo Nasser para mostrar como Hartman usa isso para, de certa forma, ressuscitar a ontologia. O texto diz que ele foi muito influenciado por um filósofo chamado Hans Pichler. O Pichler defendia que não deveríamos simplesmente jogar fora a metafísica geral, a antiga metafísica generalis, mas sim reelaborá-la. E como ele faz essa reelaboração na prática? Trazendo a ciência para o jogo, mas não daquele jeito tradicional, instrumental. A ciência, para Hartman, não é apenas uma máquina de fazer previsões úteis ou inventar novas tecnologias para o mercado. Ela é mais profunda que isso. A ciência é uma parceira vital na descoberta de novas categorias ontológicas. O mundo está sempre nos mostrando novas formas de ser, e é explorando essas categorias que chegamos ao núcleo duro da metafísica dele. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, gente. Chegamos nos conceitos de Dasein e So-Sein. Quem já se aventurou pela filosofia alemã, com certeza já tropeçou nessas palavras em algum momento. Quase impossível não tropeçar. Mas o jeito que o Hartman usa isso quebra uma falsa dicotomia que a galera carrega desde a Idade Média. Vamos traduzir primeiro? Dasein seria o ser aí, ou a existência de algo. E So-Sein seria o ser assim, ou a essência desse algo. Perfeito. Na filosofia medieval, e em várias correntes que vieram depois, criou-se o péssimo hábito de separar rigidamente a existência de uma coisa da essência dela. Como se o fato de algo existir fosse uma gaveta e o que esse algo fosse outra gaveta completamente diferente. E Hartman rejeita essa oposição estéril. Para ele, Dasein e So-Sein não são reinos separados. Eles são momentos do ser. Eles estão sempre articulados, sempre dançando juntos. É uma diferença processual.
O texto da tese usa uma palavra pesada aqui para explicar essa união. Ele aproxima a ideia de Hartman da concrescência do filósofo Alfred North Whitehead. Mais uma pausa para o nosso dicionário de sobrevivência filosófica. O que é concrescência? De forma bem simplificada, concrescência lá no Whitehead é o processo pelo qual muitas coisas separadas crescem juntas para formar uma nova unidade. Então o universo não é feito de bloquinhos de montar estáticos. Exato. Ele é feito de processos que estão constantemente se fundindo e criando realidades novas. Ao aproximar Hartman disso, o autor da tese está dizendo para a gente que a existência e a essência das coisas estão sempre em processo de formação mútua. E para ancorar isso de vez na cabeça de quem nos ouve, o texto traz um exemplo que eu achei simplesmente brilhante, uma imagem mental muito nítida. A analogia da árvore. Essa mesma. O autor diz: o Dasein da árvore é Sosein na floresta. O Dasein no galho é Sosein na árvore. Olha que loucura. É sensacional. De uma árvore específica, o simples fato dela estar ali, fincada no chão, que é o Dasein dela, compõe o como é, a essência, a identidade da floresta inteira. O Sosein da floresta. E o movimento continua? Sim. Se a gente der um zoom, a existência de um mero galho, o Dasein do galho, é o que forma a essência, o Sosein daquela árvore. É uma rede infinita de dependências processuais. É uma formulação belíssima. E sabe qual é a principal consequência dela? Retira a humanidade do centro do universo de uma vez por todas. E isso nos leva a uma crítica feroz que Hartman e o autor da tese fazem a Martin Heidegger. Que é, indiscutivelmente, um dos maiores nomes da filosofia do século XX. Heidegger pegou esse conceito de Dasein e fez algo que Hartman considerou um grande erro. Ele o restringiu apenas ao ser humano. Para Heidegger, apenas o homem tem Dasein, porque apenas o homem tem angústia, apenas o homem questiona o próprio ser e tem consciência de que vai morrer. O que parece fazer sentido. Pois é, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Heidegger não tem um ponto válido. Quer dizer, um galho de árvore não tem crise existencial. Uma pedra não acorda de madrugada pensando no sentido da vida. Como Hartman pode colocar a consciência humana e um pedaço de madeira no mesmo campo de jogo filosófico? A objeção de Heidegger parece super intuitiva para a gente, mas é exatamente aí que mora o viés antropocêntrico. O nosso ego humano inflado. Hartman não está dizendo que a pedra tem crises existenciais ou paga boletos. O que ele está dizendo é que o Dasein, o mero estar aí, a presença efetiva na teia da realidade, não exige consciência humana para acontecer. Então, quando Heidegger diz que só o humano tem Dasein, ele sequestra o conceito de existência para a nossa espécie. Hartman quer democratizar o ser. O galho tem o seu próprio estar aí. A floresta tem, uma tempestade tem. O universo estava existindo e interagindo bilhões de anos antes de qualquer cérebro humano desenvolver ansiedade. É uma verdadeira bofetada no nosso ego. A gente ri, mas desde que Copérnico avisou que a Terra não era o centro do sistema solar, o ser humano vem tentando arrumar um jeito filosófico de se colocar de volta no trono, né? Exatamente isso. Hartman corta isso pela raiz. E isso pavimenta muito bem o caminho para a terceira parte da nossa exploração. A tese faz um paralelo super inesperado entre o Hartman, lá do início do século XX, e um filósofo francês contemporâneo muito debatido hoje em dia, que é o Quentin Meillassoux. E o ponto onde eles concordam é quase irônico. Muito irônico. Os dois fazem uma defesa apaixonada do senso comum, daquilo que se chama de atitude natural. É irônico porque, muitas vezes, quem nos ouve pode ter a impressão de que a filosofia acadêmica serve justamente para destruir o senso comum. Sabe aquela vibe Matrix, de dizer que o cotidiano é uma ilusão, que a cadeira que você senta não existe de verdade, que é tudo átomo vazio e holograma? Sim, e tanto Hartman quanto Meillassoux detestam essa postura. Para eles, abolir a atitude natural, cancelar a nossa experiência cotidiana do mundo, é falsificar a filosofia.
A filosofia não existe para provar que a vida comum é uma mentira. Ela deve fundamentar essa vida, dar sustentação a ela, né? Exatamente. E o texto mostra como a ciência ilustra isso de um jeito muito orgânico. A ciência não para de descobrir coisas bizarras que revisam tudo que achávamos que sabíamos sobre o mundo, mas isso não destrói a nossa vida prática. A tese usa o exemplo da física de partículas. Ela é ultra sofisticada, lida com coisas que desafiam completamente a nossa intuição cotidiana, tipo emaranhamento quântico, saltos de elétrons. Mas adivinha? Virou corriqueira. Virou. Ela está nas tecnologias de tela e nos chips do smartphone que nossa audiência está usando agora para ouvir a gente. O nosso senso comum, a nossa atitude natural, simplesmente absorve a complexidade tecnológica e continua o jogo. Isso levanta uma questão importantíssima. Se ambos Hartman e Meillassoux concordam que o mundo existe independentemente da nossa mente, e ambos querem salvar o senso comum, onde é que essa aliança quebra? Onde eles divergem? Porque eles divergem bastante no final das contas. A tese, apoiada nas análises de Eduardo Nasser, mostra que o abismo entre eles é metodológico. Meillassoux propõe o que se chama de um galileísmo extremo. Galileísmo, de Galileu Galilei, certo? Aquela ideia famosa de que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos. Essa mesma. Para Meillassoux, o grande superpoder da ciência é criar um discurso matemático puro que consegue falar de coisas que existiam muito antes de qualquer forma de vida aparecer no universo, o que ele chama de reino ancestral. É como se a matemática fosse a única ferramenta capaz de ler o código-fonte do universo antes do software da humanidade ser instalado? Uma analogia perfeita. Meillassoux acha que só a matemática pura nos dá acesso ao real em si mesmo, mas Hartman discorda frontalmente disso. Para ele, o verdadeiro mérito da ciência não é ser uma máquina de gerar equações matemáticas puras. O grande feito da ciência é enfraquecer a nossa reflexividade. Lá vem outro termo técnico. Reflexividade, no contexto de Hartman, seria o quê? O nosso vício de ficar olhando para o próprio umbigo intelectual. Exatamente o vício de ficarmos pensando apenas sobre o nosso próprio processo de pensar. É como se, em vez de olharmos pelas lentes dos nossos óculos para ver a paisagem lá fora, a gente ficasse o tempo todo tirando os óculos para examinar o vidro da lente. Nossa, ótima imagem. E a ciência ajuda nisso. A ciência, ao nos mostrar um universo tão vasto e impessoal, reabilita a nossa capacidade de olhar para fora, a nossa intuição direta sobre o mundo. Hartman argumenta que a matemática não é a última fronteira do real. A ciência é plural para ele. Plural. Ela deve revelar um campo vasto e diversificado de categorias. O ser ideal de Hartman inclui a matemática, sim, mas também tem espaço para lógicas, valores, essências fenomenológicas. Nem tudo na realidade pode ou deve ser reduzido a números. A tese nos mostra que o impacto dessa visão mais ampla de Hartman é gigantesco. Porque pensa comigo, se a gente não reduz a realidade final apenas à matemática, nós ganhamos permissão para olhar para as ciências humanas e sociais com um respeito ontológico muito maior. Fundamental. O direito, a arte, a economia. Eles deixam de ser apenas construções imaginárias na nossa cabeça e passam a ser vistos como sistemas complexos, reais e irredutíveis. E aqui é que o capítulo 2 entrega um ouro absoluto da tese. O autor constrói uma ponte fantástica entre a ontologia clássica do Hartman e a sociologia contemporânea. Ele cita teóricos de peso como Niklas Luhmann, que estudou a teoria dos sistemas, e Bruno Latour, famoso pela teoria ator-rede. É a hora de juntar as peças. Vamos pensar no reducionismo matemático do Meillassoux. Como você traduz a complexidade do sistema jurídico brasileiro, com todas as suas leis, contradições e impactos reais na vida das pessoas, em uma equação matemática pura? Você não traduz. É impossível. Fica parecendo que o direito não é real de verdade, que é só uma ficção coletiva, uma ilusão humana. Mas sob a lente do realismo complexo de Hartman, o jogo muda. Muda completamente. Sob essa lente, um sistema jurídico tem o seu próprio Dasein e Sosein. O direito não existe só na cabeça de um juiz ou no papel de um livro. Uma lei é sancionada, ela passa a existir no mundo, o seu Dasein,
e ela interage com a economia, altera o comportamento do mercado, causa desemprego ou gera riqueza. Esse é o seu Sosign. Ela atua de forma objetiva. Sim, reagindo a um ambiente de outras leis e instituições, independentemente de você estar prestando atenção nela naquele segundo. A economia é a mesma coisa. O mercado opera quase como uma entidade autônoma no tal do rascunho multiautoral. Caramba, a arte também entra nisso, né? Uma obra de arte tem a sua existência material, a sua tinta e tela, e a sua essência que reverbera na cultura ao longo dos séculos, modificando outras obras, ganhando vida própria. Tudo isso forma uma ecologia de sistemas operando soltos por aí. Sem o maestro central, sem depender de uma mente humana para validar cada passo do processo. É libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Olha, o que nos leva a uma síntese sensacional de tudo o que desempacotamos nesse mergulho profundo de hoje. Descobrimos que o mundo definitivamente não é um filme passando dentro da nossa cabeça. Longe disso. Ele é um rascunho multiautoral, excessivo e infinitamente mais complexo do que a nossa lógica consegue fechar numa caixinha. A humanidade é apenas mais um coautor espalhando tinta nesse rascunho e não o diretor-geral do espetáculo. E a gente viu que a existência, o Dasein, e a essência, o Sosign, estão intrinsecamente ligados, dançando juntos em tudo que há. Desde o menor galho de uma árvore até a imensidão da floresta e até mesmo nas nossas leis e economias, como a gente acabou de falar. E, de forma muito libertadora, aprendemos que não precisamos abrir mão do nosso senso comum, da nossa experiência cotidiana, para fazer metafísica de ponta. A física quântica e o seu smartphone coexistem pacificamente na atitude natural. Para amarrar tudo isso, eu gostaria de deixar um último pensamento provocativo para quem nos acompanha. Nós passamos todo esse tempo desconstruindo o antropocentrismo, essa nossa mania persistente de nos colocarmos no centro absoluto do universo. Sim, o ego lá embaixo. Agora, vamos levar o pensamento de Hartman às últimas consequências práticas. Se aceitarmos que as instituições sociais, as leis, os mercados econômicos e os ecossistemas naturais não são apenas ideias humanas, mas possuem seus próprios momentos de ser, seu próprio Dasein e Sosign, e que todos eles reagem uns aos outros nessa uber-realidade caótica, sem um maestro central, como é que isso muda a forma como nós interpretamos as crises globais modernas? Nossa, essa é pesada, muda o paradigma inteiro. Aparentemente incontroláveis. Talvez a gente precise parar de olhar para elas meramente como falhas operacionais do controle humano. Porque se nós nunca fomos o centro, nós nunca tivemos o controle absoluto para começar. Exatamente. Essas crises passam a ser compreendidas como interações brutais, selvagens, de sistemas complexos que colidem num mundo que é infinitamente maior e mais imprevisível do que o nosso pensamento tem capacidade de domesticar. É uma mudança de perspectiva que assusta, sem dúvida. Mas, filosoficamente falando, eu estou convencido de que é uma postura muito mais madura e honesta com a realidade. E é isso, pessoal. Aqui vemos como a crítica ao correlacionalismo antecede ao materialismo especulativo de Migliassou, encontrando em Nicolai Hartmann sua expressão, talvez até mesmo mais sofisticada. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais realismo complexo. Até mais!